Temos grandes novidades no setor de prata. Hoje nós estamos recebendo Gary Thompson, ele é o CEO da Brixton Metals. Hoje de manhã, a empresa dele divulgou resultados impressionantes de teor bonanza de prata do projeto Landes, em Ontário. Antes de começarmos, preciso mencionar que esta é uma promoção paga, patrocinada e divulgada em nome da Brixton Metals. Gary, dito isso, parabéns por esses resultados, que são, bem, resultados de sondagem que vocês divulgaram hoje de manhã. Obrigado, Ron. Fico grato. São números que eu, venho acompanhando esse setor há 10, 20 anos e, pessoalmente, não me lembro de já ter visto resultados de sondagem com gramas por tonelada, como os que você relatou. Quero me aprofundar nisso. Mas você se importaria de gastar 2 ou 3 minutos dando sua opinião sobre o que está vendo por aí, de modo geral, nos mercados de prata, ouro e cobre? Bem, sim, tem sido um ano interessante, não é? Começamos com tudo no ouro e na prata. Até mesmo os metais básicos têm se saído muito bem. Obviamente, tivemos uma grande reviravolta e, você sabe, isso parece estar relacionado ao conflito com o Irã. Parece que, desde que isso começou, o petróleo tem subido e as commodities têm caído ou ficado de lado. Embora pareça, que nesta semana, com apenas alguns dias, é difícil realmente estabelecer uma tendência, mas parece que estamos começando a nos recuperar. Agora vemos a prata pairando em torno da marca dos $60. Então, eu acho que os fundamentos que impulsionaram o ouro e a prata para cima no ano passado e no final do ano e início deste ano ainda estão todos presentes. Sim, eu acho que os fundamentos são fortes. E eu acho que, uma vez que superarmos essa turbulência do mercado, por assim dizer, acho que vamos voltar a ver os preços das commodities subindo. E eu acho que já está mais do que na hora, como muitos investidores em prata sabem. Falamos sobre preços mais altos há muito tempo. E agora estamos começando a ver isso. Então, na minha opinião, eles vão começar a subir. Quando é que vai voltar para 100? Eu não sei, mas estou bastante confiante de que, vamos ver isso. E talvez, alguns analistas estão falando de prata a várias centenas de dólares por onça. Então, eu não ficaria surpreso se isso acontecer. E, claro, isso seria muito empolgante para empresas como a Brixton, que estão por aí perfurando, buscando novas descobertas e tentando montar uma história relevante, no setor de commodities. Sim, e as correções são uma parte natural de qualquer superciclo de commodities. E se realmente estivermos em um superciclo de commodities, bem, se você olhar para os anos 70, se olhar para o início dos anos 2000, eles também tiveram correções muito parecidas. E eu gostei do que você disse. Ouvi outra pessoa dizer que as condições que criaram a alta que tivemos ainda estão presentes agora. Mesmo comparando com superciclos anteriores de commodities, os atuais são mais intensos. Quero dizer, temos mais dívida, temos mais turbulência geopolítica e só os fundamentos de todos os metais, cobre, prata e ouro, os fundamentos de oferta e demanda estão mais a nosso favor neste momento também. Você concorda com isso? Sim, isso mesmo. É um bom ponto. E eu diria ainda mais, nunca vimos uma interrupção na cadeia de suprimentos de commodities como estamos vivenciando agora. Então, eu acho que é, obviamente fundamental para nós começarmos a desenvolver nossos próprios recursos, aqui no nosso próprio quintal. Sim. Então, a Brixton tem 4 grandes projetos. O projeto Thorn, no noroeste da Colômbia Britânica, focado principalmente em cobre e ouro. O projeto de Ouro Atlan também na Colômbia Britânica, Hog Heaven, onde você está fazendo algum trabalho com a Ivanhoe Electric em Montana. Mas hoje vamos focar no projeto Landes, que fica em Ontário e que está se tornando um grande destaque no mercado da prata. Os resultados das perfurações divulgados esta manhã foram impressionantes. Nós estávamos conversando antes de entrarmos ao vivo. Vocês estavam fazendo algumas pesquisas com IA. Eu fiz algumas pesquisas com IA hoje cedo e o Google Gemini disse que esses são resultados de teor bonanza. Normalmente, resultados de sondagem de 150 a 200 gramas por tonelada são considerados muito bons, mas vocês tiveram alguns resultados que estavam na casa dos milhares e milhares de gramas por tonelada. Você pode explicar isso para a gente e como isso se encaixa na estratégia do que vocês podem fazer com esse projeto Langes em Ontário?
Estamos muito empolgados com esses resultados, porque é uma área nova. Então, a nossa estratégia este ano tem sido, sabe, nós estabelecemos uma meta de 60 mil metros de perfuração em Langes. É uma antiga mina de prata de alto teor, prata nativa, que é parte do motivo pelo qual estamos obtendo números de teor tão altos. A estratégia tem sido perfurar ao redor das áreas conhecidas, onde extraíram prata de alto teor. Tínhamos algumas galerias subterrâneas e houve algumas perfurações subterrâneas feitas por Nico antes de a mina fechar em 89. Então, estamos usando esses dados para direcionar, sabe, onde estamos focando nossas perfurações. E no início do ano divulgamos que foi o intervalo de maior teor, 11,3 metros, com 4.500 gramas por tonelada de prata. E teve meio metro com 82 mil gramas por tonelada de prata, mas esse furo de hoje, o furo 377, bateu esse recorde. Foi um furo incrível. Agora temos uma das interceptações de prata mais significativas do mundo. E sim, temos feito várias pesquisas tentando ver como isso se compara a outras interceptações de prata no mundo de qualquer empresa de mineração, e está entre as melhores. Certamente está entre as interceptações de prata de maior teor do mundo. Bastante impressionante, né? 5 mil gramas em 20 metros. E se você calcular grama-metros nisso, passa de 100 mil grama-metros. E até mesmo alguns desses subintervalos, 14 metros de 7.100, é impressionante. E aí você tem esses subintervalos mais estreitos, 1,15 metros de 74 mil e 0,65 metros de 80 e 9.125. Então é realmente notável. E se você rolar para baixo e olhar algumas das fotos, este é um bom exemplo aqui onde... Então, aquele furo 290, que é o que mencionei antes, 11 metros de 4.500, essa área que estamos chamando, está escrito S6 Sul, está chamando de Poço 6 Sul, pois era na área do Poço 6. E então encontramos essa nova área que estamos chamando de Poço 6 Sudeste, que fica cerca de 140 metros a leste desse furo 290. E você pode ver que a mineralização parece estar próxima desse limite. E são as rochas vulcânicas do embasamento e os sedimentos uranianos no meio. E agora, justamente nesta parte do projeto, os sedimentos são bastante finos. Nem sempre. Às vezes há sedimentos bem espessos. Em alguns casos, aquele diabásio, a unidade de cor rosa, que é uma unidade intrusiva, foi erodida. Então, mas o que reconhecemos é que a mineralização que vimos até agora, de teor realmente alto, está nesses sedimentos uranianos. E se você descer um pouco, pode ver como é. E o que mais me impressionou foi, você sabe, o furo 290, que foi o nosso furo Bonanza que divulgamos anteriormente. Você pode ver a prata ali, o material de aparência branca é prata. E eu chamo isso de uma estrutura tipo florodendrítica. Está misturado ali com a cobaltita. E talvez, e então você pode ver um pouco da prata nativa no furo 377 ali, mas se você descer um pouco mais e olhar algumas das outras fotos, eu iria descer talvez mais algumas, até mais algumas aqui. E o que se destaca, agora este aqui é um bom exemplo, você pode ver nesta imagem a prata nativa, né? A gente encontra prata pura em alguns casos, sabe, com vários centímetros, quase uma polegada de largura de prata pura. Então, é por isso que estamos obtendo esses teores de prata absurdamente altos, ultra altos, porque estamos encontrando esses pedaços grandes de prata nativa que a gente não via antes. Nunca tínhamos visto prata assim. Encontramos muita desse tipo, com estrutura dendrítica, parecendo flor. Essas pequenas veias, como mostra o testemunho, são linhas finas perpendiculares à veia principal. Isso parece ser bem comum. Agora, quando você encontra aquelas veias grossas de 1 a 2 centímetros de largura, poxa, não tem como. Você não vê isso com muita frequência. E algumas das pesquisas que nós também fizemos analisaram, bom, quantas minas no mundo, as minas de prata, realmente geram e produzem prata nativa a partir da mineração. E é um número bem baixo. Descobrimos que é menos de 5% nessa faixa de 1 a 5% que realmente produzem prata nativa desse jeito. Então, Langes é realmente uma oportunidade bastante única. Encontramos essa prata nativa abundante, é realmente impressionante.
Então, posso te fazer duas perguntas, Gary? Os resultados que você divulgou hoje foram de, pelo que estou vendo aqui, acho que você chamaria de seção transversal, do furo 377, correto? Esse estava a 140 metros, acho que você disse, a leste do furo anterior. Essa era uma área nova de perfuração para a Brixton, está correto? Está correto, sim. Ok, interessante. Pode prosseguir. Chamamos isso de descoberta brownfield, porque não havia trabalhos subterrâneos. Lembre-se, como disse antes, a nossa estratégia tem sido perfurar nas antigas áreas de mineração e ver o que os antigos deixaram para trás. Mas essa era uma área que tinha algumas perfurações, indícios de sondagens históricas anteriores, mas nenhum trabalho de mineração nessa área específica. Agora, à medida que avançamos para o sudeste, há alguns trabalhos de mineração e algumas veias subterrâneas que foram amostradas. E nosso objetivo é, obviamente, perfurar mais ao redor dessa área de altíssimo teor, mas também avançar em direção àquelas galerias subterrâneas. Há uma espécie de ferradura ali onde eles estavam fazendo algum trabalho subterrâneo, então estamos basicamente avançando com a perfuratriz para ver se conseguimos descobrir o quão grande essa tendência pode ser. Uau, uau. Eu imagino, como você disse, que vocês vão fazer mais algumas perfurações perto daquele furo 377 para ver. Quero dizer, essas coisas não acontecem por acaso, certo? Digo, pode ser que isso seja um pouco consistente nessa área. Bem, o que estamos descobrindo é que, você sabe, está exigindo muitas perfurações. Então, sabe, está meio devagar, por assim dizer. Sabe, não estamos encontrando prata em todo lugar, mas estamos encontrando essas zonas. E é nisso que estamos focando para tentar expandi-las. Sabe, agora temos essas duas grandes interceptos de prata fora do comum. Então, essas são duas zonas bastante atraentes que vamos perfurar o máximo que pudermos. Mas, à medida que avançamos para o oeste em direção ao Poço Central e ao Poço 3, curiosamente, temos zonas mais rasas de mineralização de prata próximas à superfície ou até 100 metros de profundidade. Então, estamos planejando perfurar mais para o oeste também e ver o que conseguimos encontrar por lá. Mas sim, eu acho que você sabe, no final das contas, nosso objetivo aqui é tentar definir um recurso mineral. E nós publicamos o que chamamos de alvo de exploração, que desenvolvemos e achamos razoável, porque se você olhar para a produção histórica, eles produziram cerca de 10 milhões e meio de onças de prata a cerca de 25 onças por tonelada, o que dá algo em torno de 700, 800. Então chegamos a uma faixa de 700 a 800 gramas. Então, estabelecemos uma alvo exploratório para nós mesmos, dizendo, olha, se conseguirmos de 1 a 2 milhões de toneladas nisso, 400 a 800 gramas de prata em média. Claro, gostaríamos de achar mais material de alto teor, mas esses números são bons. E se você fizer as contas, né, sabe, isso é uma oportunidade significativa para nós. Então, vemos isso como uma potencial, sabe, operação de alta margem, oportunidade. E esse é o nosso objetivo, conseguir perfurar o suficiente nesse alvo para que possamos chegar a uma estimativa inicial de recursos, seja qual for esse número, e continuar avançando. Ainda há muito espaço para perfurar fora das principais áreas da mina, simplesmente ainda não chegamos lá. Acredito que com mais financiamento tentaríamos expandir além das áreas conhecidas da mina. No fim das contas, esse é o objetivo, ver quanta prata há aqui. Mas certamente há novas áreas para encontrar, áreas que ainda não foram perfuradas, e esse é o nosso objetivo, ir atrás disso e ver quanto de prata realmente existe aqui. E você sabe, a infraestrutura é muito favorável. Temos energia elétrica, rede de estradas, o custo é bastante baixo do ponto de vista da perfuração. E outra coisa que colocamos no comunicado de hoje é que temos alguns rejeitos da produção passada. Existe, de fato, em terras privadas com título de propriedade, basicamente uma pilha de areia, por assim dizer. Então, fizemos algumas perfurações nisso para quantificar quanto prata há ali, e ainda não sabemos porque isso ainda está no laboratório. Mas assim que tivermos esses números e, ao mesmo tempo, estamos fazendo alguns testes metalúrgicos com base nisso para ver, sabe, primeiro, quanto de prata há ali, e qual taxa de recuperação podemos obter razoavelmente, mas é fácil de alcançar, certo? É como, de novo, né, um monte de areia na superfície em terras privadas deve ser bem fácil de acessar. Então, esse é o objetivo.
ver se conseguimos monetizar isso no curto prazo e, no final das contas, você sabe, avançar com Langes mais adiante. Queremos fazer de Langes um projeto em desenvolvimento. Sim, os rejeitos históricos estão se tornando um componente interessante, porque, pelo que eu entendo, cerca de 60% do custo de mineração ou do custo de produzir uma nova onça de prata está associado à mineração, e esses rejeitos estão lá, como você disse, na superfície. Então, se eles se mostrarem economicamente viáveis, isso pode potencialmente fornecer algum tipo de injeção de dinheiro na empresa. Sim, essa é a ideia. Então, pense nisso realmente como areia. É uma areia de grão grosso com prata. Sabemos que eles não conseguiram extrair toda a prata quando mineraram, e eles realmente conseguiram uma boa recuperação. Ao falar desses teores que estamos vendo, eles mineraram novamente uma média de 20 a 25 onças por tonelada. Sabe, o material remanescente é muito bom. E essa é a questão com essas oportunidades de alto teor, sabe? O estéril que eles tinham naquela época, na verdade, é potencialmente minério, ou seja, economicamente viável hoje nesses preços. Certo. E alguns desses testemunhos de sondagem estão nos laboratórios da SA agora, correto? Sim, todas as amostras de rejeitos coletadas estão no laboratório. Quando tivermos os resultados, poderemos divulgá-los. E estamos trabalhando para, talvez até o final do ano ou início do próximo ano, apresentar alguma estimativa de recursos para isso. Eu não espero que seja algo enorme só de conhecer, sabe, os números de produção histórica, mas não precisa ser enorme se for, sabe, se for bom de alto teor e fácil de recuperar. Sabe, de novo, isso vai ser um catalisador para a Brixton e talvez colocar algum dinheiro nos nossos cofres para continuar avançando. Sim, e o mundo está clamando por mais prata, sabe? E você tem um projeto potencialmente em uma ótima jurisdição. Já existe muita infraestrutura no local. Para mim, acho que é uma oportunidade muito, muito empolgante. E, sabe, não existem tantas minas de prata pura por aí. A maior parte da prata não é extraída. Às vezes eu costumo dizer que é um erro ou um subproduto da mineração de cobre ou de chumbo. Sim, isso é verdade. Acho que 70% da prata do mundo é subproduto de minas de chumbo e zinco, minas de ouro, minas de cobre, outras minas em que a prata realmente não é a principal mercadoria, mas sim um subproduto. Em alguns casos, pode ser bastante significativo. Em certos grandes depósitos de cobre, é possível obter até 1 bilhão de onças de prata como subproduto de uma mina de cobre. E, novamente, essas oportunidades com prata nativa em estado puro, são ainda mais raras no mundo da prata. Então, com certeza, temos um ativo único em nossas mãos que vamos desenvolver e continuar trabalhando nele. E só, sabe, só para dizer que este ano tem sido, sabe, então, nós temos esse projeto há 10 anos e perfuramos cerca de, não sei, 40 mil metros na última década e estamos planejando perfurar mais de 60 mil metros este ano. Estamos realmente focados nisso. Sim. E o preço da prata, na minha opinião, o caminho de menor resistência é para cima. Então, isso pode ser muito, muito empolgante. Sendo totalmente transparente com nossos espectadores, tenho ações da Brixton há pelo menos 6 ou 7 anos. Uma das coisas que me animou na Brixton desde o começo foi a diversidade dos seus projetos. Então, agora vocês têm esse prospecto de prata incrivelmente promissor em Landes, mas lá no noroeste da Colômbia Britânica, pelo que entendi, vocês têm um dos maiores conjuntos de propriedades dentro e ao redor do Triângulo Dourado, né? O projeto Thorn. A BHP, que pelo valor de mercado, pelo que entendi, é a maior mineradora do mundo, tem sido uma investidora estratégica. Alguma novidade? Acho que foi por volta do dia 30 de junho que vocês divulgaram alguns resultados de sondagem do Thorn, mas tem algo que você queira comentar sobre o que está acontecendo por lá? Porque lá também é uma grande oportunidade de cobre e ouro. Sim, então estamos perfurando ativamente lá, temos uma sonda no projeto Thorn. Este ano estamos mais focados em cobre. Os fundos que entraram eram mais voltados para minerais críticos. Claro. Então, estamos realmente buscando atualizar uma estimativa de recursos. A última vez que divulgamos uma estimativa de recursos para Thorn foi em 2014, e estamos perfurando agora em uma zona chamada Zona Glenfiddich, que é rasa, com alto teor de cobre, ouro, prata e um pouco de antimônio. Então,
Nós a chamamos de Camp Creek Shallow, porque em 2021, na verdade, fizemos uma descoberta de pórfiro de cobre, que era bastante profunda. Foi uma descoberta cega que nos levou a aprofundar ainda mais os furos. Então, estamos planejando divulgar uma atualização de recursos sobre isso com sorte em algum momento no início do próximo ano. Estamos perfurando ativamente lá, focando em cobre. Ano passado, descobrimos uma nova descoberta de cobre chamada Catalyst. É um novo sistema de pórfiro de cobre e ouro. E por isso planejamos perfurar mais alguns furos lá. E também temos algumas outras áreas novas em que estamos trabalhando e que ainda não foram perfuradas. Então, potenciais novas descobertas. Então, vamos ter que esperar para ver. Vamos chamar isso de tira-teima. Quando a perfuração começar, ela vai nos mostrar o que temos. Sim, acredito que haverá novidades empolgantes, tanto de Thorn quanto de Langes. Nós temos muito mais perfuração, com um foco maior em Langes este ano em comparação com Thorn. Projetos totalmente diferentes, mas eu acho que há um grande potencial em ambos os ativos. Agora, só para mencionar, os outros projetos que temos são Atlin, que nós concedemos opção para Eldorado Gold em BC, e, obviamente, o de Montana, o Hog Heaven, que está sob opção para Ivanhoe Electric. Então, 2 dos nossos 4 projetos estão nas mãos de bons parceiros e de pessoas competentes. Assim, podemos focar em Thorn e Langes. E você foi um visionário, Gary, porque sua empresa também está focada em prata, cobre e ouro. Mas quero dizer, esses são os metais do futuro. E, além disso, se você pensar nas empresas com as quais você fez parceria ou das quais recebeu grandes investimentos, a BHP é enorme, certo? E a Ivanhoe Electric, a empresa do Robert Friedland, isso é algo grande, é realmente importante. E eu acho que, quer dizer, me corrija se eu estiver errado, mas todos esses 4 projetos estão com perfuração acontecendo agora. Isso está correto? Sim, isso mesmo, sim. Você é um homem ocupado, mas felizmente, aqueles outros 2 que passamos para parceiros, nós não precisamos fazer o trabalho, porque o Elder Alto está operando o Atlin e o Ivanhoe está operando o Hog Heaven. Então, isso é uma coisa boa para nós, e você sabe, ainda há um bom potencial de alta que ainda não se concretizou. Vamos controlar o que pudermos controlar, e com sorte o mercado parece, você sabe, parece que estamos indo na direção certa. E sim, estamos otimistas de que, você sabe, vamos ter um bom progresso este ano. E é isso, fiquem ligados para mais resultados positivos. Sim, e gostaria de mencionar que essa deve ser a 3ª ou 4ª vez que conversamos aqui no Porão do Ron. Parece que toda vez que o preço da prata, em especial, sobe 2%, 3% ou 4%, que é o caso de novo hoje, então precisamos conversar com mais frequência. Tem alguma coisa que eu esqueci de mencionar? Vou dizer ao espectador que a ação é negociada na TSXV com o código BBB e na OTC nos Estados Unidos com o código BBBXF. O site é brixtonmetals.com. Mais alguma coisa que você gostaria de mencionar, Gary, antes de nos despedirmos? Sim, claro, eu aguento firme, e as pessoas podem nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, X e também no Instagram. E sim, fico feliz em conversar se alguém quiser entrar em contato pelo info@brixtonmetals.com. E quero agradecer a todos pelo apoio. Você tem sido um acionista de longa data, então eu agradeço por isso. Sim, sim. Bem, eu acho que, sabe, ao entrarmos nessa fase, eu acredito que estamos no início de outro super ciclo de commodities. Como eu disse antes, Gary, quero dizer, a Brixton está focada em prata, cobre e também em ouro. Eu acho que você posicionou a empresa e, com todas essas perfurações promissoras em andamento, isso pode ser uma jornada realmente divertida nos próximos anos. Estou ansioso para conversar com você da próxima vez, Gary. Obrigado. Sim, também estou ansioso. Obrigado.